Pode começar? Gravando. Shalom. Hoje nós vamos falar sobre. Para continuar aqui na parte da aula da noite, a gente parou em Midrash nessa aula. E hoje a gente vai falar sobre o que é o Midrash. A literatura rabínica pode ser dividida em duas categorias principais: halahá, legal, legal de legalismo, tá, gente? Tem a ver com a lei. Então, praticamente a halahá, ela é a lei judaica. E Agadá. Agadá significa narrativa, né? E Talmud contém ambos. Bom, vou trazer aqui uma das questões da Agadá para vocês, para ver se vocês lembram sobre essa questão. Lembra, por exemplo, da Agadá de Pessah, né? E a gente pode ver que na Agadá de Pessah ali contém a leitura da história da libertação do povo de Israel do Egito, conforme é descrito aonde? No livro de Êxodo. Para poder o quê? Celebrar a libertação, né? O Pessah, ele é mais importante ali das festas judaicas. Cada judeu tem ali um mandamento de narrar, por exemplo, inclusive, às futuras gerações essa libertação. A Agadá contém a narrativa desta libertação, as orações, as canções, provérbios judaicos que acompanham essas festividades. Para quem já teve oportunidade, por exemplo, de pegar numa Agadá, né, e ler, você vê que segue, por exemplo, essa liturgia. Na verdade, não existe um texto único de Agadá, tá? Os diversos ramos do judaísmo têm suas variantes conforme a orientação específica do rabino ou de cada sinagoga. Também corporações e instituições podem ter seu próprio texto particular da Agadá. É por isso que muitas das vezes você pega ali, por exemplo, mesmo dentro do judaísmo messiânico, as Agadás também, essas narrações a respeito ali do êxodo, né, são diferentes. Por exemplo, os judeus messiânicos eles vão inserir muita conotação a respeito de Yeshua durante a festa de Pessah, né, algo que você não vai ver no judaísmo ortodoxo. Lembrando que o judaísmo ele é dividido em três grandes vertentes, mas ele tem outras menores também, que é o judaísmo ortodoxo, e mesmo assim tem várias divisões dentro da ortodoxia, né? Lembra que a gente falou, tem o movimento Rabad, o movimento Belz, o movimento de Bredlov, e por aí vai. Também tem o judaísmo conservador, e também tem o judaísmo reformista. Então, quando se trata a respeito da Agadá, por exemplo, todos eles têm uma Agadá diferente. Você que já teve a oportunidade de participar de uma festa de Pessah, você provavelmente já viu uma Agadá em cima da mesa. E nem todos os Agadás são iguais, né? Você pode comparar, por exemplo, a Agadá do Ministério Messiânico de Israel, por exemplo, do onde foi Israel, se você pega, com a Agadá do Itzhak Shapira, a Agadá, por exemplo, do Tzadok, que tem também, a Agadá do Mateus Andona também tem ali. Então, são todas diferenciadas, para você ver, porque não existe um padrão ali de Agadá, mas existe, na realidade, um princípio geral do que a Agadá está narrando, nesse caso, quando a gente está dando um exemplo aqui, a Agadá de Pessah sobre a libertação de Israel do Egito. Isso aí eu só estou associando as festas judaicas para trazer um pouquinho aí na memória de vocês. Então, ambas dessas questões, tanto as leis judaicas quanto a Agadá, elas contêm dentro do Talmud, tá? Para você ver como o Talmud é uma literatura muito extensa. A literatura gática toma forma de histórias, tá? De lendas. Tá vendo? Quando eu entrei aqui na questão de histórias, a gente deu um exemplo de histórias, né? Histórias aí tem a ver com as narrações, por exemplo, de Pessa. História, está narrando a história de êxodo lá do Egito, né? E também, por exemplo, de lendas, fábulas e divisões, sabedorias e parábolas também. Quando a gente menciona aqui, por exemplo, parábolas também, né? Vocês daqui a pouco vão fazer associações. Então, a cadela pode ser histórias, lendas, fábulas, divisões, sabedoria e parábolas. E um gênero narrativo, ou seja, e um gênero da Agadá é chamado de Midrash, que significa procurar, investigar ou inquérito. Nesse gênero, os textos da Torá são interpretados à luz da homilética, ou seja, usando ali, por exemplo, como sermão, geralmente usado como sermão. Como sermão. Vocês estão lembrando do que é isso daqui? Como assim o Midrash, né? Significa procurar, investigar. E é um gênero também, por exemplo, da Agadá, porém são textos, né, que saem de interpretação no sentido homilética, né? E usado como sermãos. Ah, isso está te lembrando alguma coisa do Novo Testamento, né?
contos e lendas, como ensinados pelos sábios antigos. O método Midrash analisa as lições de vida que o texto ensina aos seus ouvintes. Então, quando você vai para o Novo Testamento, você vê que existe um monte de parábolas, né? Essas parábolas, como a gente pode observar, elas também são vistas ali como um Midrash, tá? Você tem, por exemplo, ali a parábola do bom samaritano, né? Tem a parábola também das 10 virgens, por exemplo, a parábola da dracma perdida, a parábola da figueira, por exemplo. Tem até um vídeo meio do Pastor Cass que vão falar a respeito da parábola da figueira. E também, por exemplo, tem do Rico e Lázaro, né? Tem também a parábola, por exemplo, da vinha, né? A parábola da vinha também, né? São algumas parábolas aqui que veio aqui na minha cabeça, né? A parábola do filho pródigo, por exemplo. Tudo isso aqui se encaixa, por exemplo, em Midrash. Então não tem problema se você fala. Por isso que você ouve dizendo, nossa, como assim o Novo Testamento é cheio de Midrash? Como assim tem Midrash no Novo Testamento? Então você está vendo ali usado muitas das vezes em forma de sermões, é Midrash. Então a gente vê que Yeshua ele narra uma história, né? A fim de trazer o quê? Um fundo moral e teológico, porque o Midrash é praticamente, quando a gente vê assim, pega na literatura rabínica, é uma coletânea de histórias, né, contos, lendas, que foram transmitidas oralmente aos sábios do judaísmo, ou seja, aos ancestrais, e foi posteriormente compilada. E, quando a gente vê vários midrashes, né, o plural de vários midrashes significa midrashim, tá? Então, sempre tem um ponto de vista moral e teológico. Uma observação, por exemplo, tem várias histórias acerca também de Adão, de sua queda, sobre a criação que não consta na Torá, mas elas são relevantes em que sentido? Do ponto de vista moral e teológico. Então, particularmente, existem algumas dessas histórias, né, que aparentemente a gente vê que faz muito sentido, parecem verídicas, e outras não, que já são fábulas ou lendas. Mas independente, por exemplo, da veracidade ou não, né, dessas histórias, de todas essas histórias, o Midrash, ele sempre tem um fundo moral e teológico para poder passar. Incluindo, por exemplo, vamos assim dizer, inclusive, né, o Rabino Gaon de Vilna, ele escreveu que todas as narrações da Torá, do Midrash, nos foram transmitidas a fim de que estudássemos delas e aprendêssemos dela. Então, por exemplo, essa técnica que Yeshua usava até nos seus sermões, né, nas suas parábolas, são vistas também, por exemplo, como Midrash, né, usando ali como sermões, por exemplo. Vocês podem ver aí do lado, né, tem uma página ali, a página de título da coleção dos comentários chamado Midrash Rabbah. Geralmente aqui quando você está estudando alguma literatura rabínica, você consulta muito Midrash, um dos Midrash que você muito vai ouvir é o Midrash Rabbah. Midrash Rabbah tal, Midrash Rabbah tal. Então você já sabe, já ficam familiarizados em relação a essa questão. O Midrash é um método de interpretar histórias bíblicas, indo além de uma simples destilação de ensinamentos religiosos, legais ou morais, que vai além da abordagem gramatical histórica. Ela preenche lacunas deixadas na narrativa bíblica sobre eventos e personalidades mencionadas. O objetivo do Midrash era resolver os problemas da interpretação de passagens difíceis do texto da Bíblia hebraica, né? Usando princípios rabínicos de interpretação e de filologia para alinhá-los com os valores religiosos e éticos da comunidade rabínica. Então, vocês reparam que aqui no texto está dizendo que, inclusive, ali no Midrash, diante das narrativas da Bíblia, né, tem, inclusive, eles recebem personagens, né? Então, você vê que tem ali personalidades que muitas vezes são mencionadas. E foi o que Yeshua fez durante as suas parábolas, tá? Por isso que a gente fala que o Novo Testamento, ele está cheio de Midrash, tem essas técnicas de Midrash. E é muito importante vocês saberem disso para vocês não ficarem ali totalmente perdidos. Então, você viu que o Midrash, por exemplo, ele vai muito além da questão legal, ou seja, do legalismo, a questão da lei judaica, da questão moral, que fica dentro do legalismo também, mas que traz muito essa questão para uma questão mais ética, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, sempre tem um fundo moral e teológico no sentido ético, tá bom? Então, é muito importante vocês saberem sobre essa questão. Mas o Midrash, ele sempre está tentando resolver o quê? Interpretações de passagens difíceis do texto bíblico.
tá? Então, por isso ali vou contar o Midrash, vou passar o Midrash. Basicamente, isso é o Midrash. E o que é o Targum? Né? Agora a gente vai entrar no Targum. Targum significa tradução no hebraico. E este é um termo dado às traduções aramaicas da Bíblia. Muitos estão familiarizados com a LXX, as antigas traduções gregas da Bíblia hebraica. Lembra que a gente fala que a LXX ela é chamada de Septuaginta ou Septuaginta? Então, vocês lembram que a gente teve uma aula só sobre isso, né? Isso está lá, se eu não me engano, nos manuscritos do Mar Morto, né? Que a gente falou sobre a LXX. A maioria das Bíblias cristãs sai da tradução da LXX, mas não existe só a LXX. A gente também tem os Targums, tá? A gente, então, por que não utilizou muito o Targum, mas é LXX, né? A gente vai ver aqui sobre essa questão. Essas traduções do Targums, provavelmente, elas começaram a aparecer no início do século V, antes da Era Cristã, mas não foram organizadas ou reunidas até a Era Comum, tá? Ou seja, até a Era Cristã. Os Targums são textos rabínicos que combinam tradução, exposição midrástica e comentários em um único gênero. Então, você está vendo aí, ó, na seção ali, ó, do Targum de Onkelos, está vendo? Aqui bem na página, lembrando que elas estão em aramaico. Mas, gente, vocês têm que se atentar que os Targums, eles não são traduções no sentido mais preciso da palavra, mas sim parafrases do texto hebraico com base na tradição, muitas vezes fornecidas com breves comentários e interpretações. Ou seja, você aí pensando que esse negócio de Bíblia parafraseada é invenção aí do cristianismo, né? Claro que não. Essa questão de quando a gente pega essa questão parafraseada, ela já tem ali dentro do judaísmo há muito tempo, que é os Targums, tá? Como tal, os Targums, eles são testemunhos valiosos de antigas interpretações de várias tradições escribais. Eu gosto muito, por exemplo, dos Targums. Eu não sei até hoje por que não fizeram uma tradução dos Targums, né? Pelo menos surge ali uma Bíblia do Targum, gente. Por quê? Olha só que interessante que eu vou passar para vocês. Quando a gente pega aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo de como é o Targum, uma parafrase do Targum, tá? Quando a gente abre em Isaías 53, aí você vai aqui no versículo 10, fala: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele fala, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que interessante, assim está na Bíblia, né? Aí quando você pega, por exemplo, nos Targums, você já vai ver algo diferenciado. Os Targums, eles já tá assim, ó. Eis que aprove a Adonai, né, que tem um tetragrama, para purificar e refinar o remanescente de seu povo, a fim de limpar suas almas de seus pecados, para que eles possam ver o reino de seu Machia, ou seja, do seu Messias, para que seus filhos e suas filhas possam se multiplicar e prolongar seus dias, e aqueles que guardam a Torá do Eterno irão prosperar por meio do prazer dele. Ele libertará as almas deles da servidão das nações, eles verão a vingança sobre os seus inimigos, eles serão saciados com o espólio dos seus reis. Por sua sabedoria, ele justificará os justos a fim de trazê-los a guardar a Torá. E ele orará pelos pecados dele. Olha como é que já traz parafraseado as questões dos Targums e já coloca, por exemplo, quem é o personagem de Isaías 53. Está dizendo que Isaías 53 está voltado para o Machia. Quando você vai para o capítulo 52 de Isaías, do verso 13, fala: Eis que prosperará o meu servo, o Machia, ou seja, o Messias, será exaltado, engrandecido e será muito fortalecido. Esses trechos aqui que eu li para vocês é do Targum de Yonatan de Yeshayahu, de Isaías 53. Eu poderia ler bastante coisa aqui, tá? Mas aqui não é o foco, é só para vocês verem pelo menos uma parte parafraseada do Talmud. Isso é tão importante, gente, porque hoje em dia, por exemplo, é muito fácil chegar na internet, como muitos fazem, dizer que Isaías 53 não é sobre o Messias. Se não é sobre o Messias, o que a gente faz com Targums? A gente rasga o Targum judaico? Porque há aqueles que vão ligar que nunca foi pensamento judaico. Olha que eu já vi rabinos falando isso na internet, hein?
que nunca foi pensamento judaico, que Isaías 53 é sobre o Mashiach. Aí a gente pergunta, o que a gente faz com os Targums? A realidade de pessoas contam, por exemplo, com a sua falta de conhecimento, né, dentro dessa área, para muitas das vezes te enrolar em certas questões, né? Para você ver, inclusive, lembrando que esse texto, né, ele é muito... Quando foi feita, inclusive, uma entrevista, né, no Estado de Israel para vários rabinos, mesmo estudiosos da Torá, e eles falaram que o texto estava falando sobre Jesus. E aí alguém falou, mas está em Isaías 53, é o seu profeta que está falando sobre isso. A pessoa já tomou um choque. Isso por quê? Porque Isaías 53, ele saiu das Haftarah, né? Que é aquelas leituras que são feitas durante o Shabat. Saiu das Haftarah. Por quê? Porque estava confundindo muito judeu, porque se assemelhava a Jesus. Olha só, gente, isso para vocês terem uma ideia, tá? A gente sempre passa isso para vocês, que é para vocês ficarem ligados e vocês aprenderem, tá? Então, não tem problema de falar que Isaías 53 fala sobre Israel, né? Porque o representante de Israel é o Messias, tá? Quando a gente fala que a salvação vem dos judeus, quem representa os judeus? É o Messias. A salvação, ela vem de qualquer judeu? Não, ela vem de Yeshua, por exemplo. Então, é importante a gente sempre saber esse tipo de questão. Quando fala que é sobre Israel, não tem problema, porque o representante de Israel é quem? É Yeshua. Só um exemplo. Mas os Targums da identidade direta, parafraseando, né, ali, já dizendo de quem fala, de Isaías 53, já fala que é um Mashiach. Então, por exemplo, quando a gente observa aqui, a gente tem ali, por exemplo, dois Targums mais populares, são os Targums de Onkelos, que tem os 5 livros de Moisés, e os Targums de Jonatas, né, de Jonatã, que seria ali profetas, que foi justamente o Targum de Jonatã que eu li para vocês, ambos compilados por volta do 1º e 2º século da era cristã. Eles foram compostos em aramaicos ocidentais e usados liturgicamente nas sinagogas. Lembrando para vocês que, inclusive, o Talmud, a princípio, também estava em aramaico, tá? O Talmud. Mas a gente também tem os Targum pseudo de Jonatã, ou de Jonatas, né? E os Targum, que é chamado ali de Targum de Jerusalém, também, tá? E Targum Neopti, que foram escritos, por exemplo, em aramaico oriental e datados após o século 7 da era cristã. Não confundam, gente, o Targum pseudo de Jonatã com os Targuns de Jonatã. Tem diferença. Um é pseudo de Jonatã e outro é Jonatã, tá bom? Que seria ali, ó, Jonatas, na verdade. E aí, como eu falei, do lado, né, a seção de Targum de Onkelos. E a gente vai entrar agora, por exemplo, em alguns conceitos chaves rabínicos. Conceitos chaves rabínicos, né? Ali, por exemplo, tem um texto da Mishnah do Pirkei Avot 1:1. Para quem tem aquela Torá azulzinha da Sefer da Lei de Moisés, lá tem o Pirkei Avot, lá consta o Pirkei Avot, tá? E aí está dizendo que Moisés recebeu a Torá do Sinai e a transmitiu a Josué aos anciões aos profetas, e os profetas entregaram aos homens da grande assembleia. Aqui está se referindo, gente, também à Torá oral judaica, tá? Porque um dos principais conceitos rabínicos é a ideia da Torá oral. E a gente observa que também é chamado de lei oral, ou também é chamado de Mishnah, tá? Além das palavras escritas, ou seja, 5 livros, Moisés recebeu muitas outras instruções de Deus. Nesta linha de pensamento, este ensinamento oral foi passado oralmente a Josué e depois ensinado ali aos anciões, que por sua vez foi partilhada com os profetas, e eles transmitiram aos homens da grande assembleia, os sábios no exílio babilônico. Ou seja, tem essa tradição de que passou para Moisés, para Josué, para os anciões, para os profetas e para a grande assembleia, tá? Então, existe essa ideia da transmissão oral ali que foi passada de geração em geração, tá? Isso aí a gente até falou e abordou um pouco na aula anterior. Muitas das coisas aqui que estão sendo faladas. Aqui também, no Pirkei Avot, né, está dizendo o seguinte: estes disseram 3 coisas: seja deliberado em seu julgamento, faça muitos discípulos e construa uma cerca em torno da Torá. 3 tarefas do erudito da Torá são: julgar para ajudar as pessoas a decidir como viver em retidão e aplicar os princípios da Torá em suas vidas. 2, fazer discípulos para passar os ensinamentos recebidos de geração anteriores para muitos discípulos, a fim de garantir sua sobrevivência. E 3, fazer uma cerca em torno da Torá, para proteger as pessoas de quebrar os mandamentos através de medidas adicionais.
Então, você vê, julgar por quê? Julgar para saber, por exemplo, como é que uma pessoa ela vai se portar diante da Torá. Lembra quando a gente mencionou em caso de Pequaneft, por exemplo, no caso onde a vida da pessoa corre risco, você vê quem vai julgar. Quem vai julgar ali são os eruditos da Torá, que vão julgar, né, a situação, porque tem aquele tipo de situação. Lembra que a gente falou sobre Eruvinha, um monte de coisa a respeito lá do tanque de Betesda, né? Entra muito essa questão de julgar ali em cima, né, de determinadas situações. E por isso que a gente fala que um estudo vai acabando puxando ao outro, tá? E fazer discípulos também, né? Para que você passe, por exemplo, esse ensinamento de geração em geração e fazer uma cerca em torno da Torá. A gente já vai ver e falar sobre essa questão de cercas, né? As cercas estão ali para que as pessoas não quebrem o mandamento da Torá. Então, você tem aqui, por exemplo, a Torá de Moisés, que é a Torá escrita, e ao redor aqui da Torá de Moisés, né, você tem a Torá dos rabinos, que é a tradição oral, né? O conhecido como Torá oral também, tá? Ou a Mishnah, entendeu? Porque ela foi compilada, a Torá oral ela foi compilada em um documento chamado Mishnah. Então, você pode falar também a Mishnah, ok? Cercas em torno dos mandamentos são medidas de proteção. Para que alguém quebre o mandamento, é necessário primeiro passar por cima da cerca. E elas foram feitas para ajudar as pessoas a ter mais cuidado e evitar quebrar as leis de Deus. Segundo as tradições, existem 613 mandamentos da Torá, 365 negativos, 365 dias do ano solar e 248 positivos, ossos do corpo humano do sexo masculino. Está no Talmud babilônico Makot 23b. Bom, quando a gente entra aqui nessa questão, né, a gente sempre fala, por exemplo, que a palavra hebraica Torá, ela significa orientação, instrução, conforme Strong 8451. A Torá ela vem da raiz hebraica do verbo yará, que significa instruir, né? Iará foi um termo antigo que se referia a acertar um alvo e dá o sentido de estabelecer os fundamentos, a base. A Torá é a orientação tal como o caminho em linha reta de uma flecha para atingir o alvo. A Torá é a nossa, inclusive, fundação, tá? A Torá de Elohim, ela deseja nos instruir, orientar e versa sobre os fundamentos, a base, e sobre a definição de nós mesmos como flechas que devem acertar o alvo. E esta lição, ela dará objetivo, direção, fundamentos, inclusive, e o alvo. Então, a palavra Torá ela significa instrução, inferindo-se aí, por exemplo, sobre a instrução do Eterno sobre nós em relação ali à Torá, né? São 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, ou como os 5, né? Rumacha, ou como Torá. E a Torá, ela é muito mais do que a lei de Deus, tá? Pois ela se relaciona com sua eterna instrução, sabedoria, ensino, ou seja, com sua própria palavra. Então, vocês devem observar que ali, por exemplo, não existe só mandamentos, né? Só lei, tá. A Torá, ela traz muitos ensinamentos ali, tá? Que estão baseados em várias questões e várias histórias, inclusive, que podem ser comparativas. Quando a gente fala, por exemplo, 613 mandamentos, dividindo os em positivo, é quando o Eterno exige uma ação do homem. E negativos é quando se exige uma abstenção de algo. Dos 613 a 248 mandamentos positivos, ou seja, faça suas obrigações, tá? E 365, né, negativos, não faça proibições. Então, explicam os rabinos que os 248 mandamentos positivos se referem ao número de ossos dos órgãos importantes do corpo humano, como se cada osso ou membro dissesse ao homem, cumpra um preceito comigo. Já os 365 mandamentos negativos, eles dizem respeito ao número dos dias do ano, como se cada dia falasse ao ser humano, não cometa uma transgressão hoje, tá? Então, tem muito a ver nesse sentido aqui, conforme o texto que a gente está lendo aqui, tá bom? E quando a gente fala acerca ao redor da Torá, por exemplo, a Torá ela proíbe ferver uma cabra ou cordeiro no leite materno. A tradição amplia essa ordem, proibindo pratos feitos com carne e produtos lácteos. Eu já até recebi, por exemplo, pessoas falando: eu posso comer estrogonofe de frango? Porque tem essa lei aqui, né? Dizendo, por exemplo, que está proibindo, né? Pratos ali, carne com produtos lácteos. Eu falei: se o frango amamentar o pinto e der leite, realmente não pode. Agora, se não for o caso, então não tem porquê, né? Tipo, você vê que é uma coisa, muitas vezes tem que ser pensada, gente, tem que pensar. Quando o Eterno ele dá essa questão ali do leite materno, ou seja, ali do cordeiro ou da cabra no leite materno, sendo cozido no leite materno, entendeu? Eu não sabia que frango dava leite. Daí eu falo assim para a pessoa, para ver se, caramba, meu. Ou seja,
Isso, por exemplo, por quê? Porque o judaísmo ele bota cercas, daí ele sai proibindo tudo, entendeu? E, por exemplo, vou dar um outro exemplo a respeito disso. A Torá ela proíbe a utilização de levedura, né, que é fermentação ali, por exemplo, e fermento durante a festa de pães ázimos. Lembra que durante a gente sempre fala que na festa dos pães ázimos tem que tirar todo o fermento dentro de casa, né? Para proibir ali a fermentação dos pães ázimos. A tradição ela proíbe toda a farinha, incluindo a do arroz, devido ao risco de fermentação natural em produtos de grãos. Mas essa proibição ela está muito voltada no judaísmo, por exemplo, dos Askenazi. Né? Askenazi significa ali os judeus que estiveram ali naquele período da Alemanha. Mas para você ver, durante Pessah, os judeus já sefaditas ou sefaradins, eles já não proíbem, por exemplo. Daí ouve-se, por exemplo, durante Pessah, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que tirar todo o fermento da minha casa e eu tenho animal em casa. E agora? Eu vou fazer o que com a ração do meu gato, do meu cachorro? Vou botar na rua? Claro que não, gente, porque o mandamento em si da levedura está em cima do pão ázimo, entendeu? Você tem que botar isso para a pessoa. Tanto que os judeus, por exemplo, sefaradinhos, comem arroz, durante o pão ázimo comem arroz, ali feijão, e não tem esse problema. Batata, e por aí vai. O judaísmo já dos Askenazis cortam completamente tudo. Para você, por isso que eu falo, tem vertentes e vertentes do judaísmo, tá? Então, não, gente, não vai deixar a ração do seu bicho ali, pelo amor de Deus. Você não vai comer aquilo. Então, essas são as questões das cercas da Torá. Mas existem muitas outras cercas, gente, que se vocês for olhar, tem cercas aí que elas são cercas em cima de cercas, principalmente se você for entrar ali lá em Bnei Brak, em Israel, onde tem os judeus ultra-ortodoxos, ali tem cerca em cima de cerca, em cima de cerca, e que vocês vão ver que a coisa é totalmente blindada ali mesmo para não quebrar o mandamento, né? Mas você vai ver que vai ter judeus ali, mesmo sendo ortodoxos, não ultra-ortodoxos, eles não vão seguir as cercas que os ultra-ortodoxos seguem. E assim por diante, como vocês estão vendo que os Askenazi, né, e os sefaradins não seguem as mesmas cercas, são cercas diferenciadas. Então, tipo, basicamente aqui, ó, o resumo dessa aula, a gente vê, por exemplo, que o judaísmo rabínico, ele emergiu lentamente ao longo do tempo e não se tornou o movimento principal da religião israelita até o século VI da era cristã. Muitas de suas ideias e conceitos chaves, como a tradição oral e ali, por exemplo, a cerca ao redor ali da Torá, vamos assim dizer, também, né? Que existe bem antes também, muitas dessas cercas, tá? Agora, preste atenção nessa narração aqui do texto. O tempo do Novo Testamento, ali, que é o primeiro século da era cristã, reflete os estágios iniciais desse desenvolvimento. Quando está mencionando isso, é porque não existia uma halahá sistematizada, ou seja, a lei oral. Então, você vê que os embates que Yeshua teve ali, por exemplo, com algumas escolas do judaísmo ali do primeiro século, e vocês vão ver isso na aula que vai vir, que a gente vai falar sobre a Beit Hillel e a Beit Shammai, né? Eles estavam, a halahá, a lei judaica em relação a algumas questões, elas estavam em sistematização ainda. Então, elas não estavam totalmente ali compiladas. E mesmo assim, as escolas, elas divergiam de pensamento a esse respeito. Por isso que há quem diga que Yeshua ele criou sua própria halahá, tá? E ali, continuando, e o estudo desse período formativo, tá vendo? Pode lançar luz sobre o conteúdo do Novo Testamento. O Eruvim era uma questão, né? Podia pegar o leite, andar ou não? Um monte de questão, mas em que circunstância podia ou não podia, né? E aí a halahá estava sistematizada a esse respeito. A literatura rabínica ela é construída sobre tradições bem antigas. Algumas delas antecedem, inclusive, o século I da era cristã. A literatura rabínica inicial pode ser um terreno fértil para pesquisas que buscam compreender ideias espirituais e formas de expressá-las no judaísmo antigo. Então, para você que estava bem perdidão, né, a esse respeito, né, trouxe aí para vocês uma luz sobre essas questões. E é muito interessante que vocês se atentem, porque todas essas questões aqui, gente, elas são discussões hoje na internet, né? E tem muita gente desorientada a esse respeito dessas questões. Então, eu passei aqui para vocês sobre essa questão. De manhã, a aula foi um pouquinho mais longa,
porque, como a gente mencionou aqui, por exemplo, sobre o que é o Talmud, né? Eu acho que eu lembro que aqui na turma da noite eu tinha parado só na questão do Midrash, tá? Eu vou passar agora aqui para o pastor Keston, tá? Que ele também vai trazer mais alusões a esse respeito. Shalom, pessoal. Boa noite. Então, é muito importante aí tudo que a Roberta falou. Ela falou sobre a questão do Midrash. E eu vou trazer um estudo bem interessante sobre a questão de Midrash também, tá? Que é bem importante. O Novo Testamento, praticamente, ele é composto de Midrashim. Midrashim seria o plural de Midrash. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá, com vocês, e vou mostrar alguns slides que vai te ajudar. Até queria terminar essa apostila hoje, mas eu até falei para a Roberta, tem algumas coisas para passar ainda, que a gente vai passar na próxima semana, tá? Então, quero compartilhar algumas coisas para vocês aqui, tá? Que vai ser bem interessante aqui de vocês verem. Tá? Eu tirei um print, tá, do texto massorético de 2 Crônicas, capítulo 24, verso 27, e printei para vocês aí na tela a palavra Midrash, tá? Midrash. É bem interessante, irmãos, que esse vocábulo Midrash, ele aparece apenas 2 vezes nas escrituras, tá? Vou até dar um zoom aqui. Ele aparece apenas 2 vezes nas escrituras e aparece só em crônicas, tá? E, inclusive, o autor de crônicas seria o escriba Esdras, e ele foi visto pelos fariseus como o primeiro fariseu, né? Então ele trouxe a Esdras, ele ficou famoso por institucionalizar o sistema de ensino no templo, né? No entanto, que se você pega Esdras capítulo 7, acho que verso 10, não para a memória, fala que Esdras subiu da Babilônia porque ele tinha o seu coração voltado, né, à busca da Torá. Nós temos ali a palavra lidrosh, né? Seria a mesma raiz da palavra midrash. Então ele tinha o seu coração voltado à investigação da Torá, que é bem interessante. E nós vamos encontrar aqui, como eu falei, no verso no 2 Coríntios capítulo 24, verso 27, você vai encontrar a palavra midrash, que eu printei na tela para vocês, e vocês também vão encontrar, né, também em 1 Crônicas, tá? Capítulo 13, né? Aliás, capítulo 15, verso 22 também vocês vão encontrar, ok? Eu quero passar aqui algo bem interessante para vocês, tá? Sobre o texto. Todos estão enxergando na tela? Estão vendo aí, pessoal? Sim. Ok. Ok, eu estou vendo. Estão vendo, né? Ok, beleza. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra Midrash, o hebraico é lido da direita para a esquerda, temos a letra Mem, embaixo da letra Mem temos um Ri, faz com que a letra Mem tenha um som de Mi, temos a segunda letra, que é a letra Dalet, embaixo dela temos um Shivá aquecente, que é esses 2 pontinhos, essa palavra aquecente significa literalmente mudo, né? Temos aqui a letra Resh, embaixo temos um pontinho aqui, temos o Patá, que é esse sinal aqui, esse traço, que tem o som de A, e temos a letra Shin aqui no final. Você pronuncia Midrash. O que é Midrash? A palavra Midrash, no hebraico moderno, significa estudo, mas no hebraico bíblico, Midrash significa literalmente investigação. A palavra Midrash, ela vem do verbo trilit no hebraico, vem do verbo investigar, tá? Então, ou seja, fazer uma Midrash seria investigação. A letra Mi aqui, né?
Aliás, a letra men aqui, ela está como uma preposição ligada ao vocábulo drash. Drash significa busca, no sentido de extrair algo, né? Midrash, a partir da busca, a partir da investigação, ou no hebraico moderno, a partir do estudo. Então, uma midrash está associada a isso, ok? Aqui eu peguei o texto de 2 Crônicas 24, verso 27, o último versículo aqui, ó. Vocês veem que a tradução KJA, da King James Revista Atualizada, fez a transliteração aqui embaixo, Midrash, tá? Para vocês verem que existe essa questão de transliteração. E por quê? Porque ele sabia que aqui se referia a uma Midrash. Então, seria o livro de investigações dos reis, seria o livro de interpretação dos reis, né? É muito importante vocês observarem isso. Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 11. Tá? Verso 36. Romanos, capítulo 11, verso 36. Na sua Bíblia, em português, deve estar: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu vou demonstrar aqui que o apóstolo Paulo ele fez uma midrash, tá? Ele fez uma midrash aqui, segundo o terceiro princípio de Hillel, chamado Binei, Bian, Av, Mikatuv Echad, construindo uma família e casa de um verso. Seria uma perspectiva da hermenêutica judaica. Tá? Vamos se aprofundar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aqui o vocábulo roti, porque, ex, vindo ao tu, dele, né? Porque dele cai di, e por meio ao tu dele cai eis, para ao tu ele, tá, pantá, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ao tu ele, a toxa, a glória, eis para tus, todo aionas, para todo sempre. Amém. Então, onde que o apóstolo Paulo tirou essa perspectiva? Que aqui ele está falando de Jesus. Da onde que ele tirou essa perspectiva da Torá para que o mundo, tudo foi criado em função do Messias? Da onde que ele tirou isso? Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia hebraica para mostrar algo bem interessante para vocês aqui também. Acabei de abrir aqui a minha Bíblia hebraica, Gênesis capítulo 1, verso 1. Se eu for ler aqui o texto no nível Pshat, né, que é o nível simples, vai estar escrito Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, vet haaretz. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? Mas eu quero trazer uma perspectiva aqui bem interessante. O hebraico é lido da direita para a esquerda. A primeira letra que temos aqui, ó, do hebraico da direita para a esquerda, nós temos aqui a letra Beit. A letra Beit, ela é uma preposição, tá? E dentro de um nível mais solid, de um nível mais profundo, a letra Beit, ela está na forma construta, né? Bereshit. Então, ela dá sentido de direção, para. A palavra Reshit, aqui que é início, é a mesma raiz da palavra Rosh,
Rosh significa cabeça. Então, de um nível mais sold, como que poderia ser lido aqui? Para o cabeça, criou Deus os céus e a terra. Ou então, para um cabeça, criou Deus os céus e a terra. E quem é esse cabeça? É o Messias. Então, da onde que o apóstolo Paulo tirou a concepção que dele, por ele, para ele são todas as coisas? Ele tirou aqui da Torá. Tudo que está escrito no Novo Testamento, tá, tem base da Torá. Tá? Então, é muito importante entender-se essas perspectivas, tá, gente? Vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui. Quando você estuda a filologia hebraica, você vai também lidar com a questão de pictografia. Cada letra em hebraico tem o seu valor pictográfico. Por exemplo, a letra Beit aqui, ela tem um valor pictográfico de uma casa. A letra Resh tem um valor pictográfico de uma cabeça. A letra Aleph tem um valor, no caso, pictográfico de a cabeça de um boi, que significa força. A letra Shin tem um valor pictográfico de dente, né? Significa algo que te consome. A letra Yud tem um valor pictográfico de mão ou braço, tá? E a letra Tav tem um valor pictográfico de aliança, tá? Então, ou seja, Bereshit significa literalmente o quê? Na casa do cabeça, a força que te consome, pela mão que te dá aliança. Ou seja, na palavra aqui, em cada letra, você tem uma revelação profética do texto. Isso é uma midrash. É chamado Binei Av Mikatuv Errad, construindo uma família e caso de um verso. Seria o terceiro princípio de Hillel, que está expresso na literatura. Quando eu pego a palavra, o verbo bará aqui, que é o verbo criar, o verbo bará aqui na Bíblia hebraica, ele só é usado para Deus. Ele não é usado para nenhum outro ser, a não ser Deus. E o verbo bará é composto por 3 consoantes. Consoante Beit, consoante Resh e a consoante Aleph. Então, ou seja, o verbo bará, né, significa aquele que cria do nada. Então, ou seja, criar, no conceito de Deus, seria na casa do cabeça, a força. Olha só que interessante. Na casa do cabeça, a força. Então, ou seja, quando a Bíblia foi escrita, é porque muitas vezes a gente fala que o hebraico bíblico ele é diferente dos outros idiomas, porque ele vai para trazer conceitos que estão ocultos, que muitas vezes você não enxerga em português. E quando há a tradução para o português, você vai ler o texto do Novo Testamento, você não vai entender que esse texto foi retirado da Antiga Aliança dentro de um nível mais oculto, que é bem interessante. Vou passar um pouquinho mais aqui a questão. Bará Elohim, que é Deus. Et. Temos aqui a partícula et, composto por 2 consoantes. A consoante Aleph e a consoante Tav. Quando você pega Apocalipse, capítulo 1, verso 9, você vai observar que Jesus fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. O mais interessante é que a letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Seria uma analogia do alfabeto hebraico. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e a letra Tav seria a última letra do alfabeto hebraico. E esse vocábulo et seria sem o makef, que é o sinalzinho de menos, seria uma preposição acusativa que acusa o objeto direto da criação. Então, ou seja, quando Jesus fala que ele é o alfa e o ômega, ele está falando que ele é o Aleph e o Tav. Ele é aquele que acusa a criação. Ele é aquele que aponta a criação. Olha só que interessante. Coisas que estão ocultas apenas na Bíblia hebraica, que em português você não vai ter essa perspectiva. Uma outra questão bem interessante, tá? Aleph Tav. Vamos abordar a questão da pictografia.
A letra Aleph significa força. A letra Tav significa aliança. Então, ao mesmo tempo que ele fala que ele é o princípio e o fim, porque ele acusa a criação, ele aponta a criação, ele fala, o Messias também, ele fala que, como Aleph Tav, ou Alfa e Ômega, ele é a força da aliança. A força da aliança. Então, ou seja, todos os rabinos da antiguidade, eles tinham esses conceitos, por quê? Porque a Bíblia foi escrita primeiramente em hebraico, depois aramaico e grego. E no seu idioma original, essas revelações estão no texto, tá? Dentro de um nível Sod. O Pardês, que seria a hermenêutica judaica, né? Eu vou explicar mais em detalhes isso na próxima semana. O Pardês seria um acróstico, né? Composto pela primeira letra Pshat, a letra Resh seria o Uremes, a letra Dalit seria o Drash, e a letra Sin, ou melhor, a letra Samer, seria o Sod. Pshat, forma literal. É a forma que você lê a Bíblia em português. Remesh seria um módulo comparativo. É quando você sai do português, vai para o original, e você compara o texto, você vai ter o quê? Um drash, uma revelação. Drash significa busca, investigação, extração. Você extrai algo do texto. E você vai ter o nível místico que está oculto ali, que é o Sod, tá? Então, ou seja, quando o Novo Testamento ele foi escrito, esses conceitos já estavam, né, no pensamento dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, tá? Que era um letrado da sua época. Et Hashamai, né? Ou seja, o Aleph Tav aponta a criação dos céus. Vet, temos aqui o vago conjuntivo, mais a partícula et, vet, haaretz, é a terra. Então, ou seja, para o cabeça criou Deus a terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Deus criou o universo para o Messias, em função do Messias, né? Olha só que interessante. E nós, no Messias, somos co-herdeiros e co-participantes daquilo que o Pai deu para o Messias. Olha só que coisa interessante, bem importante nós observarmos. Então, ou seja, eu dei aqui um exemplo básico de Midrash. Talvez você já leu o texto de Romanas ali várias vezes, mas você não sabia o que era um Midrash. Eu dei um exemplo aqui de Midrash. Existem, irmãos, vários tipos de Midrashim. Existe Midrash de Rabanã e, aliás, existe a Midrash Halachá e a Midrash Agadá. Halachá, em hebraico, literalmente, é doutrina. Doutrina, né? E Agadá seria o termo em aramaico para parábola ou conto, né? Conto seria literalmente em aramaico. Dá para vocês observar essa perspectiva. E o que eu quero passar para vocês, irmãos? A Midrash Halachá seria interpretações de mandamentos que expressa formas de andar, né? Eu vou explicar esses detalhes na próxima semana. Vou até separar alguns textos para vocês aqui. E a Midrash Agadá seria as parábolas de Jesus, né? Seria histórias com E, tá? É algo que possui um midô em hebraico. Midô seria um princípio, tá? Que vai trazer a moral da história. Por exemplo, nós vamos observar a parábola da semente, né? Ou do grão de mostarda, tá? Jesus vai dizer que o grão de mostarda seria a menor semente. Só que quem conhece um pouquinho de botânica sabe que o grão de mostarda não é a menor semente. Então Jesus errou. Ele, como aquele que aponta a criação, ele não sabia que o grão de mostarda seria a menor semente? É claro que ele sabia. Mas ele está fazendo o quê? Uma Midrash Agadá, uma parábola. Tá? A história com E não é verdadeira, mas a história com E ela vai passar uma moral, ela vai passar um princípio, vai passar um ensinamento.
Qual que é o ensinamento? A semente, ela representa Israel, que é pequenininha, tá? E as aves representam as nações. Então, ou seja, ele tá, a parábola, ela conota você falar de uma forma indireta. Para trazer esse conceito para o português, é como se você quisesse dar uma indireta para alguém, só que você começa a falar em parábolas. Então, era da mesma forma que Jesus falava. Entendeu? Às vezes você inventava um personagem fictício para dar uma indireta para alguém. Tá? Então, a parábola também ela trabalha dessa forma. Ok? Então, é bem importante que vocês tenham o conhecimento dessa perspectiva. Por quê? Porque toda a Bíblia, todas as questões de profecias vão ser baseadas na questão de Midrashim. Eu trouxe para vocês aqui apenas um pinguinho de uma base, tá? Porque são estudos bem profundos. Então, por isso que a gente fala que interpretar as escrituras de uma forma mais profunda não é para qualquer um, tá? Uma pessoa que apenas lê a Bíblia em português, ela vai ter acesso à salvação, ela vai conhecer Jesus, vai ter o seu devocional, mas ela não vai ter os mistérios ocultos, né? Por quê? Por ela não ter acesso a essas questões que foram passadas para vocês aqui, tá bom, irmãos? Então, eu vou encerrar a minha participação por aqui e vou estar abrindo para perguntas aí. Vocês podem ficar à vontade. Todo mundo entendeu tudo? Pastor Castro, entendi tudo, entre aspas. Sei que esse estudo é muito complexo, né? Essa apostila Midrash, Talmud, tem que mastigar mais isso daí, para ficar mais sólido. Tem que dar uma investigada. Isso porque você já conhece. Agora, imagine que é novo no assunto, né? Isso, até no grupo da restauração, tudo que vocês falaram assim, a gente já ouviu muito ali, né? Por isso que eu tô só ouvindo para mastigar mais. É isso mesmo, Leandro. Isso mesmo. Para mim, pastor, tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor Castro? Oi, Então, tudo para mim, bem? tudo bem? Tudo bem. Então, para mim, como é replay, tá tranquilo, tá bom? Tá tranquilo. Ok. Lucélia? Eu também só estou aprendendo, pastor. Eu ainda não tenho nem como fazer pergunta. Eu só estou aprendendo. Igual eu costumo dizer, minhas dúvidas costumam aparecer no dia que eu estou estudando e respondendo as questões da prova, aí costuma aparecer umas dúvidas, né? Então, por enquanto, estou aprendendo, estou ouvindo e vou estudando. Depois eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Aí vocês assistem de novo, tá? E para vocês tirarem as dúvidas. É bem complexo o estudo, mas vocês vão observar que vai dar luz, trazer luz, algumas questões que vocês não conheciam da Bíblia. Tudo que está escrito nos profetas e no Novo Testamento vem da Torá, tá? Que seriam os primeiros 5 livros da Bíblia. Tá? Porque está num nível mais oculto ali. Mas em hebraico você vê que é tudo revelado. Você vai observar que no hebraico você observa falando da ressurreição de uma forma implícita na Torá. Vai falar sobre o Messias de uma forma implícita. Então, por exemplo, quando vocês lê ali João capítulo 5, João capítulo 5, acho que é João capítulo 5, que Jesus fala que Moisés escreveu sobre ele, tá? Se refere a essas citações implícitas que estão no texto, que você só consegue observar através do Midrash. Ô, pastor, Oi. eu posso aproveitar que ninguém fez pergunta, né?
Mas para tirar uma outra dúvida, não é bem uma dúvida. Uma vez o senhor falou sobre, eu não sei se eu vou conseguir perguntar direitinho, vamos ver se o senhor entende. O senhor falou sobre aquela parte da Bíblia que Jesus ele vai ao funeral, não é isso? E que alguém acho que chama ele, eu acho que é os discípulos, né? Chama ele e ele fala que deixe que os mortos sepultem os mortos.